alimentado, que o relativamente incapaz é assistido, embora a lei repita isso, e repita desnecessariamente, o Estatuto manda citar, e eu falo da citação cognitiva, manda citar no menor para tomar ciência de que está sendo processado por infração penal. E, como se isso não bastasse, manda intimar o menor que pode ter 12 anos ou 13 de idade, porque o adolescente, segundo a definição dessa lei, só terá que ter 12 anos e um dia. Manda intimar esse adolescente para conhecimento da sentença em que ele recebeu uma penalidade de internação, e essas palavras são do Dr. Boligulho, dos autores desse texto, e perguntar a ele se ele deseja apelar. Os colegas que aqui estão, tanto os colegas professores quanto os colegas juízes, sabem que há uma corrente jurisprudencial no Brasil que entende que a defesa técnica não deve ser perguntada ao réu, não sabe se é bom para ele apelar ou não. Assim, se o réu disser não quero apelar e o defensor dele entender que deve apelar, alguns tribunais recebem essa apelação. Mas a criança, não, o adolescente, não. Esse, a gente pergunta a ele, dá ciência a ele da sentença condenatória, que é condenatória, e pergunta se ele quer apelar, se ele quer recorrer. Mas não está só aí a imperfeição processual. Nós cometemos algumas heresias graves no afã de controlar a jurisdição da criança e do adolescente, tais como falava há pouco o juiz pode autorizar a entrada de crianças e adolescentes em determinados lugares, como estádios de futebol, como lugares de espetáculos, através de portarias ou através de alvarás. Mas, como nós temos que controlar a jurisdição do juiz, da infância e da adolescência, a lei vai lá embaixo e acrescenta. De nenhuma maneira o juiz poderá tomar essa medida de caráter geral. Terá que ser uma medida para cada caso. Ou seja, o doutor Liborno Siqueira, que hoje é juiz da cidade do Rio de Janeiro, se quiser autorizar aqueles 25, 20, 30 menores que frequentam o Maracanã nos fins de semana, terá que expedir 30 mil alvarás cada semana, cada jogo. Ou baixar 30 mil portarias. E essa série de imperfeições vai se tornar mais forte, mais herética em termos jurídicos, quando a lei diz que o sistema processual é o sistema dos códigos processuais, processo civil e processo penal, e, no entanto, estabelece o juízo de retratação na apelação. Ou seja, o juiz recebe a apelação e está proibido de inovar por todos os sistemas processuais que se conhece e age como se estivesse nas mãos um recurso civil estrito e rever a sua própria sentença. Mas existem mais vantagens do que desvantagens? Existem mais desvantagens do que vantagens? As desvantagens são muitas. As vantagens são muitas também. Mas, em algumas oportunidades, em alguns momentos, a gente tem a impressão de que as pessoas não estavam no Brasil quando editaram essa norma. As imposições e obrigações das autoridades, estas são absolutamente românticas. Uma criança tem que ser alimentada. Quem tem a obrigação de alimentar? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a sociedade e a família. Nós temos milhares de crianças passando fome na rua. Quem os senhores elegeriam hoje
para ir dar comida às crianças que estão passando fome na cidade de Jacareí? O prefeito. Ele é responsável, mas não tanto. Tem o governo estadual também. O governo estadual, ele é responsável, mas não tanto, porque tem o governo federal. A sociedade, o que é a sociedade? A família, mas ele não tem família. Ele sequer faz parte dessa sociedade, ele é um pária nessa sociedade. Nós, no entanto, estabelecemos na lei que alguém vai ser punido por isso. Alguém vai responder por isso. Não sabemos quem. Qualquer dia, nós vamos colocar um grupo de estudantes de direito nisso e eles vão descobrir. Ah, que vão. Porque estudante de direito é bom para eles. Ele aparece com uma teoria daquelas mais absurdas do mundo, eu recebo lá habeas corpus, que às vezes eu fico impressionado. Aquelas teorias mais doidas, o outro chegou lá e disse, a moça entrou lá na loja americana, furtou uma porção de coisas, mas é crime impossível, porque tinha guarda lá dentro. E o trabalho que dá para proferir uma coisa, porque Sua Excelência, o sábio do Brasil, o estudante de direito, todo estudante de direito é um sábio, ele sabe mais que o professor, ele só não disse que não é doido, o professor é reprovado no primeiro ano. Ele sabe muito mais do que o professor. E o trabalho que dá para proferir uma acordo, contornando uma ideia doida dessa. Realmente o guarda estava ali. É tudo porque não quis problema dele. E vem um habeas corpus, e geralmente habeas corpus de estudantes de direito tem 8 aulas, no mínimo. No mínimo. Qualquer dia nós vamos botar grupos de estudantes de direito em cima disso e vai aparecer o responsável. E a faculdade de Jacareí pode ser a pioneira nessa situação. Mas, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, a lei está aí, terá que ser reformada, mas enquanto não é reformada, terá que ser cumprida. Ela traz alguns aspectos que arranham o texto constitucional, que afrontam o texto constitucional. Ela restabelece, embora de forma amena, e de uma forma que eu particularmente aprovo, um tipo de censura. Ela determina a censura classificatória, a imposição da classificação. Ela impõe que não se leve ao ar espetáculos sem avisar da classificação etária. Eu estou de acordo com isso, porque isso é muito democrático na Itália, é muito democrático na França, em vários países da Europa, mas aqui não é democrático, é antidemocrático. Vocês sabem que isso é um tema antipático, né? Se alguém fala em censura, que sujeito quadrado, que cidadão quadrado, vai ver que ele esteve envolvido com aqueles militares da ditadura. Toda vez que alguém fala da censura, é remanescente da ditadura. Eu estive em Tóquio, coisa antipática, está dizendo que viajou, né? Mas eu sinto dizer. Eu estive em Tóquio e eu ficava olhando para a televisão, e sob a televisão tinha um aparelhinho que a gente punha uma moeda para ver alguma coisa, e eu estava louco para saber o que era. Lá não se vê ninguém de fio dental na televisão, lá não tem relógio que anda e sorri nu. Não tem essas coisas que nós temos aqui, nós somos civilizados, temos aqui, não tem não. E eu pus uma moedinha e era um filme pornográfico. Você põe uma moeda e passa um filme pornográfico. Só que, quando aparecia partes íntimas de mulher ocidental, a gente via tudo. Quando aparecia partes íntimas de mulher oriental, tinha uma sombra na frente. Aí a gente diz assim, mas que povo bobo. Será que eles são bobos? Mas que povo atrasado, será que eles são atrasados? Nós somos tão avançados, civilizados e democráticos que estamos nessa miséria desgraçada que estamos aí, e eles têm o maior índice per capita do mundo. Eles são mais ricos que os americanos. Os americanos é que ficam mandando, forçando lá a barra, deixa eu usar a expressão carioca, para eles importarem coisas, para ter uma inflaçãozinha lá, senão eles passam os cidadãos americanos. Eles são muito melhores do que nós.
Eles não têm americanos lá em ponto de controle de natalidade comprovatório? E a população deles, para um território do tamanho do estado de São Paulo, é igual ao do Brasil. Pois bem, esse código tem alguns pontos em que ele enfrenta a Constituição, em que ele, às vezes, contorna a Constituição, ele repete no seu texto inúmeras coisas da Constituição, e é uma repetição desnecessária, mas ele traz um dispositivo que, como eu disse a vocês, é absolutamente enganoso, que é o artigo 6º, que estabelece os parâmetros para a interpretação da lei, o Código de Menores, que era uma coisa terrível, segundo a FUNABEM, dizia na interpretação dessa lei, o interesse do menor sobrelevará a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, era o artigo 5º. Eu vi um juiz francês dizer, minha pronúncia de francês é péssima, n'est pas possible en France. Isso que a minha pronúncia é horrível. Na aplicação dessa lei, o interesse do menor sobrelevará qualquer interesse ou bem juridicamente tutelado. Veja que a lei não falou direito, falou interesse. O direito está sob baliza, está determinado. O interesse não. Qualquer interesse ou bem juridicamente tutelado. Ou seja, um cidadão que tem o filho na praia de Copacabana às 2 horas da tarde, já ameaçado de insolação, e diz, eu sou o pai, tenho fácil poder, meu filho vai ficar aqui, tem um juiz que diz, você tinha fácil poder, está suspenso. O interesse do seu filho me obriga a tomar essa decisão.